Fala, meus amigos, tudo bem? Tudo certo no deserto? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma situação que aconteceu comigo uma vez e você vai entender no final aonde que eu quero chegar, tá bom? Então, o que acontece? Eu tinha muita dificuldade para fazer leitura. Eu até conseguia fazer leitura de alguns livros, porém eu não entendia nada. Eu cansava muito rápido e sentia muito sono. Então eu comecei a buscar na internet algumas técnicas de memorização, algumas dicas ou gatilhos para que aquilo pudesse melhorar o meu desempenho, que na época era horrível. Então eu me lembro que eu encontrei, isso foi por volta de 2015 ou 2016. Eu encontrei um professor chamado na internet, Pierluigi, acho que o nome dele é tipo isso, Pierluigi Piazzi. Se você buscar na internet você vai encontrar. E eu comecei a verificar, olhar a aula dele, pá e tal, peguei alguns macetes e coloquei em prática. No que eu coloquei em prática essas informações que ele tinha me passado, eu percebi que toda aquela informação ela tinha sido muito útil, porque até então eu tinha pego muita informação fútil, entendeu? Muita coisa que era muito filosófica, simbólica e tipo assim, na prática mesmo, na hora que eu tentava, não dava resultado. E esse resultado, e com a aula dele, eu apliquei e foi de imediato, assim, o resultado foi instantâneo, foi visível mesmo. Fiquei, cara, de fato isso dá muito certo. E eu fiquei muito feliz e muito agradecido. Eu falei assim, cara, eu vou entrar, vou atrás desse cara agora e vou manifestar minha gratidão pelo que ele fez por mim, entendeu? Porque assim, se ele pode até ser que ele não tenha ajudado ninguém, mas pelo menos a minha pessoa ele já ajudou. E eu comecei a futucar para achar as redes sociais dele para agradecer ele, porque realmente eu senti essa necessidade de agradecer esse cara, esse professor. Nunca eu comecei a buscar, futucando os comentários, o que eu percebi? Eu percebi que ele tinha morrido por volta de 2013 e 2014. Então aquilo foi um choque pra mim. Eu fiquei assim, caraca, não deu tempo de agradecer ele. Entendeu? Eu fiquei assim, poxa, não deu tempo de eu agradecer ele, mas ele já tinha a visão, a fotografia do futuro, que aquilo ali poderia vir a ajudar uma pessoa, como ajudou. No caso, ele me ajudou. Então, ali eu entendi o poder da gratidão, tá bom? Então, gratidão é a capacidade de reconhecer que alguém fez algo por você quando nem mesmo você poderia ter feito naquele momento. Eu vou repetir. Gratidão é você reconhecer que alguém fez algo de bom por você quando nem mesmo você poderia ter feito naquele momento. Por exemplo, quando uma pessoa nasce, ela ainda não tem capacidade de andar sozinha, ela não fala, ela não se alimenta, não se veste, então ela precisa de auxílio de algumas pessoas que estão à volta. Ou seja, você precisa reconhecer que alguém fez algo de bom por você quando nem mesmo você poderia ter feito. Então, hoje é fácil andar, falar, vestir, comer, se alimentar, mas houve um momento em que você não era capaz de fazer aquilo por você mesmo. Então, gratidão é você reconhecer que alguém fez algo de bom por você quando nem mesmo você poderia ter feito naquele momento. Só que a gratidão ela precisa ser exercida todos os dias. Ela também pode se tornar um hábito. E o que acontece? O seu nível de felicidade, olha esse gatilho, o seu nível de felicidade, ele é proporcional ao seu nível de gratidão. Então, quanto mais grato você for todos os dias, mais feliz você é. Quanto mais feliz você for, mais coisas boas você atrai. Quer ver? Presta atenção em uma coisa. Uma pessoa que ela é negativa, que vive reclamando das coisas. Presta atenção como essa pessoa ela é um imã de doença, um imã de desgraça. Tudo que tem que dar errado, dá errado para ela. Até que era para dar certo, dá errado para essa pessoa. E uma pessoa que é feliz, é uma questão... Você vai perceber que tudo para ela é mais fácil. Parece que onde ela mete a mão, prospera. Tipo assim, tem que cair alguma coisa, cai para ela. Ela nem precisa, entendeu? Aí ela vai, participa de um sorteio, ganha um sorteio. Vai em tal lugar, fulano cai na graça dela e tipo assim, as coisas começam a dar certo para ela. Tá, mas como que você pode ser grato? Vai agradecer só o pai e a mãe porque te cuidou de você lá atrás? Também, tá bom? Mas assim, você precisa ser grato pelas pessoas que te dão orientações, você precisa ser grato pelas pessoas que te criticam, porque muitas das vezes aquela crítica, entendeu? É aquilo que vai fazer você abrir os teus olhos, tipo assim, poxa, se não fosse aquele adversário, eu não teria treinado tanto. Porque você já percebeu que um adversário forte ele te fortalece? Se você tem um desafio muito grande, você treina com mais força para enfrentar aquele adversário. Assim como um amigo burro emburrece. Se você tem um adversário fraco, você não treina tipo assim, esse cara aí pequenininho, ele é fraquinho. Então você deixa tudo frouxo. E você acaba entrando na zona de conforto, automaticamente você já começa a atrofiar. Buzina, papai chegou aí com a Hilux. Continuando.
Então, gratidão é você reconhecer, tem que anotar isso, tá bom? Gratidão é você reconhecer que alguém fez algo de bom por você quando nem mesmo você poderia ter feito naquele momento, tá? Esse alguém, ele pode ser físico ou não físico. No caso do professor, ele era físico, ele era material quando ele gravou o vídeo, porém, quando eu tentei agradecer ele, ele já não estava mais no estado físico, já passou para o outro plano, para o plano espiritual, tá bom? Mas essa ajuda, ela pode vir de um professor, ela pode vir através de uma palavra, ela pode vir através de uma contribuição de dinheiro, ela pode vir através de um desafio, ela pode vir de várias formas. E esse mês eu entrei em um grupo onde o pessoal lá trabalha sobre lei da atração, lá eles falam muito sobre fé, que é praticamente a mesma coisa, né? E muita gente me chama em box e para pegar algumas orientações, porque muita coisa eu já estava conseguindo fazer. Então eu estava passando os gatilhos para a galera. E muita gente estava falando, poxa, gratidão, gratidão, gratidão. E assim, fazia muito tempo que eu não ouvia essa palavra com tanta frequência. Eu sempre falo todos os dias, mas ultimamente eu tenho ouvido muito, inclusive ganhei um cordão com a palavra gratidão. E a pessoa que me deu, no caso a Vanessa, a minha esposa, ela não sabia que eu estava recebendo uma avalanche de gente falando, Tchely, gratidão, me ajudou muito, era isso mesmo. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu estava fazendo o pote da gratidão, né? Na qual eu vou escrevendo pelas coisas que eu tenho, as coisas que eu já sou grato hoje, por exemplo. Eu sou grato pela minha saúde. Muitas das vezes você não pegou o corona e você não agradece, porque teve gente que pegou e morreu. Tá bom? Então, se você tem uma pilha de louça para lavar, você tem que agradecer porque teve alimento, entendeu? Vocês tiveram que comer. Tem gente que não teve que comer hoje. Então, se você não tem um câncer hoje, agradece, porque hoje tem muitas pessoas nos hospitais que estão com seus filhos doentes, em estado terminal. Olha que doideira. Então, tem muita coisa pela qual você é grato. Então, o que você tem que fazer? Você começa a agradecer pelas coisas que você já tem, a fim de obter as coisas que você ainda quer. Vai ser mais ou menos assim, você agradece pela casa, agradece pela cama, pela saúde, pelo corpo, pelo ar que respira, mesmo, tá bom? E nesse momento você vai perceber que você vai começar a sentir felicidade. Quando você começar a se sentir assim, você começa a agradecer pelas coisas do futuro como se já tivesse. Por exemplo, aí você já começa a agradecer pelos teus empregados, pelos teus funcionários, pelas tuas lojas, pelas tuas viagens, pela viagem para Disney, para Dubai, para Bora Bora. Começa a agradecer pela bolsa, pelo sapato. E outra coisa, quando você começar a agradecer, você não precisa se preocupar com o preço. Por exemplo, eu quero uma Lamborghini. Um exemplo, tá? Eu não faço questão de uma Lamborghini agora, pelo menos. A Lamborghini é importante para você? Faz sentido para você? Se fizer sentido para você, não precisa fazer sentido para mais ninguém, tá bom? Agora não faz sentido você querer pegar algo para impressionar os outros. Precisa fazer sentido para você, tá bom? Se faz sentido para você, não precisa fazer sentido para mais ninguém. Por exemplo, no caso, tem mulheres que querem colocar silicone. Aí quem olha de fora pensa, mas é algo fútil. Mas é algo que é importante para ela. Às vezes é algo que ela carrega desde pequena, uma pessoa que tem uma estrutura corporal muito magra e ela foi muito apelidada, foi muito magoada e ela quer aquele silicone para trabalhar a autoestima dela, tá bom? Aquilo é importante para ela. Se é importante para você, não precisa fazer sentido para mais ninguém. Poxa, mas um silicone é importante? Ponto, acabou. Eu quero emagrecer 5 quilos, mas como é que eu vou emagrecer 5 quilos? Entendeu? Através de uma academia, de um personal trainer. São coisas que precisam fazer sentido para você. Não se preocupa se vai ser muito caro e também não desmereça se for muito barato, mas está fora do seu alcance, tá bom? O mais importante precisa fazer sentido para você. Outra coisa, você pode agradecer por coisas materiais, aquilo que você consegue ver com a vista, aquilo que você consegue enxergar, e você também pode agradecer por coisas imateriais. Por exemplo, você pode agradecer por inteligência, mesmo que você ainda não tenha avançado no momento. Você pode agradecer por beleza, amizade, coisas que são imateriais, entendeu? E essas coisas, com o passar do tempo, você vai perceber que elas vão começar a serem atraídas. Por exemplo, eu tinha muito medo de falar com câmeras. Eu comecei a agradecer pela minha habilidade em conseguir falar com câmeras. Tchely, você ainda tem medo de falar em câmera? Muito, só que eu já domino. Então é uma questão de tempo para que eu domine esse medo. Então o que acontece? Hoje eu consigo agir apesar do medo. Eu ainda não dominei, mas já falo. Por exemplo, eu tô aqui agora, tá com medo? Tô, mas não tanto. Eu não tenho mais
como eu tinha antes, porque eu já vinha agradecendo há muito tempo. Outra dificuldade que eu tinha, que às vezes você pode ter também, é medo de falar em público. Eu tinha muito medo de falar em público, muito mesmo. Vocês não têm noção, eu me tremia. Por exemplo, se eu soubesse que eu ia fazer uma apresentação amanhã, ou na escola, ou em uma reunião de negócios, eu entrava em estado de choque. Eu começava a me tremer, perdia a fome, não conseguia dormir direito, me dava um frio na barriga. E assim, por mais que eu estivesse preparado, por mais que eu estivesse estudado, chegava na hora, eu falhava, eu começava a ficar muito nervoso, eu ficava tão preocupado com o argumentador que eu me desconectava do argumento. Então, assim, tudo aquilo que eu treinava e que eu sabia ia por água abaixo. E assim, eu ficava muito assim, transtornado comigo mesmo, porque eu perdia para mim mesmo, eu acabava perdendo pro medo. Então, com o passar do tempo e treinamento e agradecimento, eu hoje domino a habilidade de falar em público. O Tchelle, falar em público que você fala para 500 pessoas? Também. Só que assim, o meu nível de falar em público, o meu nível de medo era de falar para uma pessoa. Por exemplo, a caixa do supermercado. Eu ficava no caixa do supermercado, eu já tinha medo, já ficava nervoso. Por exemplo, eu ia para banco, ia puxar senha. Eu ficava toda hora na senha e lá em cima. E começava a ficar muito nervoso porque eu ia falar com uma pessoa estranha. E eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Ainda mais se a pessoa, às vezes, não tivesse muita empatia, aí ferrou. Eu já estava tremendo na base. A pessoa ainda não quer me dar muita atenção. Então, às vezes, eu não conseguia me comunicar e eu acabava perdendo muitas coisas por conta disso. Tá bom? Esse canal, por exemplo, eu comecei a gravar os primeiros vídeos pra mim. Eu fiz um canal pra mim, eu não espalhei pra ninguém. E para você ter uma noção do nível de medo que eu tinha, eu gravava os vídeos, postava os vídeos, não contava pra ninguém e não tinha coragem de assistir. Então, por exemplo, eu demorei mais de meio ano pra eu assistir o meu próprio vídeo. Olha que loucura. Tanto é que eu fiquei um tempinho agora sem gravar, eu tô voltando agora. Mas justamente por isso, porque muita gente que assistiu os vídeos falaram, Thierry, gratidão por ter gravado. Mas tipo assim, naquele momento eu achava que aquilo não era importante para as pessoas. Então eu meio que fui meio egoísta, entendeu? Mas hoje eu entendi que gratidão é você reconhecer que alguém fez algo de bom por você quando nem mesmo você poderia ter feito naquele momento. Então para pensar hoje, pelo que você é grato? Você ainda tem os teus pais? Agradece, por pior que eles sejam. Você tem onde morar? Agradece. Poxa, mas eu queria morar no Alphaville. Agradece também pela casa no Alphaville, mas seja grato pelo que você é hoje, tá bom? A sua felicidade, ela não depende das tuas condições, ela depende das suas decisões, tudo bem? Um forte abraço, faça um bom descanso. Se você gostou do vídeo, comenta, entendeu? Se você quiser complementar com alguma coisa, complementa. A gente tá aqui para contribuir, tá bom? Um forte abraço para vocês e façam um bom dia. Tchau, tchau.